Olá, pessoal! Agora, novamente com um novo Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Como sempre, trazendo temas essenciais para a saúde da criança. Começando hoje, antes mesmo do nascimento, com um tema importantíssimo. Esse assunto conecta obstetrícia, pediatria e prevenção. A saúde intraútero refletindo na vida da criança. Como a ecografia fetal pode contribuir? Para essa conversa, recebemos o renomado Dr. Eduardo Becker, médico especialista em medicina fetal e que tem uma trajetória de destaque extremamente conhecido no nosso meio. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é membro da Comissão Nacional de Ultrassonografia da Febrasco, é coordenador da Medicina Fetal da SOGIRGS e é coordenador da Medicina Fetal e Cirurgia Fetal do Hospital Moinhos de Vento. E tem uma formação internacional no Canadá, nos Estados Unidos, além de uma atuação acadêmica, científica consolidada. E eu sou a doutora Valérie Kreutz, coordenadora do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico, e vou conduzir essa conversa hoje. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Coisa boa, muito obrigado pelo convite, Valérie. É uma grande oportunidade de a gente integrar essas especialidades, que são talvez as especialidades mais afins que existem, né? Sem dúvida. Obstetrícia e pediatria são essenciais, né? Não tem como a gente manter uma saúde pública, uma saúde, né, assistencial, sem cuidar da base. A base certamente Aonde tudo começa, né? E eu meio que digo para minhas pacientes que eu sou o primeiro pediatra, né, do nenê, porque eu tô cuidando ali, né? A minha formação é obstetrícia, mas o que eu faço é atender o feto, né? O meu paciente é o nenê que está dentro da barriga, a gestante vai seguir lá no obstetra dela, né? Claro. Antes da gente falar sobre... Um pouquinho fora do currículo, tá, gente? Não estava escrito aqui no nosso programa. Mas o doutor Eduardo foi um dos pioneiros aqui em Porto Alegre, né? Nessa área. Já tinha algumas pessoas fazendo, mas ele foi para fora, trouxe isso. Hoje, muita gente formada... Foi graças a ele também, né? Contribui na formação, continua contribuindo muito. Como é que foi isso? Como é que foi descobrir isso lá fora e trazer para o Brasil? Como é que foi tudo isso? Isso é bem interessante. Porque não tinha, de fato, né? Quando nós nos formamos, nós somos contemporâneos da universidade. Isso não existia como especialidade. Era muito embrionário, também porque a ultrassonografia também estava começando. Se a gente for olhar as coisas que eu vejo hoje e comparar com o que a gente via lá atrás, 35 anos atrás, quando eu comecei, nossa, é uma outra especialidade. Então, a tecnologia foi evoluindo, eu senti falta dessa formação formal aqui, né, que eu não tinha feito, aí que eu fui para fora, e lá me deparei com esse conceito de que já existia um núcleo que era de cuidado do feto. Era inserido dentro da obstetrícia, conectando pediatria, obstetrícia e todas as outras especialidades ou subespecialidades da pediatria, da cirurgia pediátrica, que a gente consegue conectar para fazer com que o nenê tenha o melhor atendimento, né? No fundo, a gente tem que fazer a diferença. E uma coisa ainda continua verdade, né? Apesar de toda a melhoria nos aparelhos, ela é muito dependente da experiência de quem está fazendo, não? Sim. Ainda apesar de todo o top do aparelho, né? Essa é uma pergunta ótima, tá? Porque apesar de toda a evolução, primeiro que independentemente de tu ter um super aparelho, uma super experiência, nem sempre a gente vai conseguir ver todos os problemas. Então, eu fiz o ultrassom e o neném nasceu e tinha tal problema. Alguns deles, de fato, são muito difíceis de a gente conseguir, mesmo estando com a super tecnologia. Mas sim, a gente precisa desses dois fatores. Investir em tecnologia e investir em treinamento e expertise, né? Isso aí é fundamental. Como tudo em medicina, né? Tudo em medicina a gente tem que praticar. E quanto mais pratica, quanto mais estuda, mais a gente acerta. Então, vamos para o assunto. Quais fatores durante a gestação mais influenciam a saúde futura da criança? Também. Eu acho que são vários fatores, né? E a gente não pode... Vamos pegar só assim. Primeiro, o que eu costumo recomendar para as gestantes? Que ela se alimente bem, né? Com a proteína, com a fibra, com a vitamina, que ela durma bem, que ela pratique atividade física leve, moderada e que ela procure não se estressar, tá? Porque tudo isso tem impacto
na formação do nenezinho. Sim. A placenta tem que estar bem formada para que o nenê consiga receber os nutrientes, possa receber oxigênio. A paciente tem que minimizar riscos, se possível, a infecções. Então, a gente tem cuidados preventivos, né, de atenção primária da saúde. História do Jeca Tatu, né? Sim. De tu, né, usar chinelo, de tu lavar bem frutas e verduras, de tu não comer coisas mal cozidas, de tu lavar tuas mãos antes de te alimentar, né? Que são coisas básicas, mas que a gente tem que implementar, sobretudo na gravidez, tem um impacto, né, na gravidez. Manejo, né, de algumas questões do próprio corpo, como um excesso de açúcar, né, ou uma deficiência em ferro. Então, suplementar coisas que são... A importância do pré-natal aí, né? Isso, a importância do pré-natal, né? E a gente modular essas coisas, não fumar, né? Então, tem vários cuidados aí que a gente otimiza. E a gente pensa assim, não, mas é para ter uma gravidez tranquila. Bom, mas é que começa ali na gestação e muitas coisas vão ficando para toda a vida. Então, tem marcas que são construídas durante o pré-natal, durante a gestação, que vão levar a consequência ao longo da gestação. E falando sobre isso, já existe evidência de que problemas no período fetal podem impactar a infância ou até a vida adulta? Claro, não, muito. Primeiro, essa questão de infecções, por exemplo, que é bem, né, bem marcante. Toxoplasmose, citomegalovírus, né, para pegar assim as mais frequentes. Uma placenta que não funcione bem e que entregue pouco nutrientes para o nenê, por exemplo, e ela pode não funcionar bem, por exemplo, porque a mãe tem uma trombofilia que não foi diagnosticada, não foi tratada, ou porque a mãe é tabagista e fuma e vai entupindo as artérias, é a pior né, da coisa placenta. para o nenê, né? Aí o nenê recebe pouco nutriente e isso vai fazer com que o nenê tenha que reprogramar. Isso a gente chama de epigenética, né? Ele reprograma como é que vai ser o biotipo dele. Então ele passa a ser, por exemplo, um nenê poupador de energia, porque ele recebe pouco. E por incrível que pareça, esses muito miudinhos aumenta a chance de obesidade, né? E por consequência, loucura, né? De hipertensão. Ou seja, talvez ele não tivesse essa carga genética, mas foi influenciado pelo ambiente da mãe ali dentro, né? Diabetes também, né? Diabetes, o excesso de açúcar faz com que o nenê tenha que reformatar o pâncreas dele. E essa reprogramação do pâncreas ele vai levar pelo resto da vida. Aumenta a chance de ele ter diabetes, né? De ele ter também obesidade, hipertensão, dislipidemia. É uma herança que ninguém quer deixar para os filhos, Exato. Né? E qual é o papel da ecografia fetal dentro do pré-natal hoje? Tá. É uma ferramenta que está bem importante, né? Ela não substitui o exame físico, não é essa a função do ultrassom, mas ela é a melhor forma de a gente identificar problemas do nenê que eventualmente a gente vai ter que se organizar para tratar. Eu acho que a maior importância do ultrassom, embora, vou fazer um parênteses, né, já que tu falasse ali da cirurgia fetal, algumas coisas a gente consegue identificar no pré-natal e tratar no pré-natal, que é uma coisa bem mais recente, né? Bem moderno isso, bem né? moderna. Ainda mais em Porto Alegre, Ainda né? mais em Porto Alegre, faz pouco tempo que a gente começou esse programa, mas já tem impacto, né? Já temos um N bem significativo. Mas mesmo, Valérie, que a gente não consiga tratar o neném lá dentro, se eu consigo identificar um problema e organizar com o pediatra, com a equipe, com o hospital, né? O local de referência. Isso, né? Uma das maiores tragédias. Vamos pegar, por exemplo, um neném que tem uma cardiopatia grave, nascer num hospital que não está estruturado. Lá no interior, né? Muitas vezes. O neném vai ter que ser transferido, vai ter que ficar... Perde horas, né? Importantíssima. Então, se eu consigo ter um diagnóstico, ainda que eu não trate dentro do útero, eu consigo organizar o time que vai tratar. E isso tem um impacto bem importante. Claro, né? Bem importante. Claro, tá muito, muito interessante. E em quais momentos da gestação ela é mais determinante? Tá. Bom, primeiro eu só gostaria de dizer que não precisa fazer tanto ultrassom assim. Pois tá? tem gente que faz todo mês, né? Não, tem algumas situações que a gente vai precisar, mas são de rotina, né? É raro. Isso são para gestações de alto risco, né, que já vão ser triadas. Então, o primeiro exame, a porta de entrada, que serve justamente para a gente triar risco, é do primeiro trimestre, em torno de 12 semanas, tá? Então, esse é um exame bem importante. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele, que é importante. Depois desse de 12, tem um nas 20, entre 20 e 24 semanas.
E depois lá com 34 a 36, se tiver condição de fazer, é um exame que ajuda, tá? Mas esse de 12 é interessante porque o ultrassom deixou de ser uma ferramenta exclusivamente para avaliar o nenê, e ele também entra como parceiro, como identificação de risco de patologias que vão ter um impacto grande no nenê. Toda grávida se preocupa demais com o nenê mal formado, tá? Que o nenê tem algum problema, tem alguma formação, é a coisa que mais preocupa as gestantes. Mas tu, como pediatra, sabe que se tu for visitar uma UTI neonatal, tem pouco nenê mal formado. Tem muito nenê prematuro. Verdade. Então, se tivesse alguma coisa que eu pudesse elencar que a gente contribui de verdade é na prevenção da prematuridade, tá? E eu posso fazer isso com ultrassom de 2 formas. Eu posso avaliar o risco de a grávida desenvolver pressão alta na gravidez, e isso a gente consegue prevenir, a gente consegue diminuir 80% das pré-eclâmpsias graves com um comprimidinho de aspirina. E outra coisa é medir o colo do útero, porque nos permite calcular risco de um nenê de a grávida entrar em trabalho de parto antes do tempo e ter um nenê prematuro, tá? Então, não é só agora olhar o nenê. A gente pode olhar o nenê e pode predizer doenças e tratar doenças que vão ter um impacto sobre o nenê. Evitar uma consequência muito pior, né? Exato. Tá, muito bom. Então, tu já falou, que era a minha próxima pergunta, tipos de alterações que podem ser identificadas ainda durante a gestação, né? Não, então isso é crescimento também, né? Desvios do crescimento. Nenê que cresce muito e que eventualmente vai ter um trabalho de parto complicado e que tem um risco aumentado daí de ter de a mãe estar com uma diabetes, alguma coisa assim, ou o nenê que cresce muito pouco, que a gente tem que avaliar. Esses nenês que crescem muito pouco, o principal papel do ultrassonografista é determinar qual que é o momento mais seguro de um nenê nascer. Se a gente sabe que o nenê está recebendo pouco nutriente, é justo pensar que também, porque a artéria que entrega comida é a que entrega oxigênio. Então, se está recebendo pouca comida e está crescendo pouco, talvez esteja recebendo menos oxigênio, e a gente tem que ficar sopesando, né? Como que está o nível de oxigenação lá dentro, como que seria que o nenê iria respirar aqui fora se nascesse numa determinada idade gestacional. Então, a gente vai pesando esses riscos para determinar o momento mais seguro de nascimento. E, claro, na identificação de questões anatômicas, de síndromes genéticas, né? Então, tem várias coisas para a gente conversar. E a síndrome genética também, até para a pessoa se preparar, né? Para o problema que está isso associado emocionalmente também. Às vezes as pessoas dizem, tá, doutor, mas se a gente fizer um diagnóstico de uma alteração genética, isso não vai mudar em termos do que a gente vai fazer com a gestação e tal. E claro que eu respeito essa informação, mas quem tem vivência disso, Valerito, tem também, eu tenho, sabe que se a pessoa tem tempo para se planejar, isso é melhor pro nenê, tá? Porque o nascimento é uma festa, certo? Nascer um nenê, vir ao mundo, é uma festa. Se eu estou esperando um nenê perfeito e eu recebo um nenê perfeito, ótimo, vai ser uma festa, essa é fácil de comemorar. Agora, se eu estou esperando um nenê que está perfeito e me entregam no colo um nenê que tem alguma deficiência, isso é um baque para o casal, para a família, para os amigos. A festa murcha um pouco, tá? E tem impacto, às vezes, até na amamentação da criança e várias coisas, né? Várias coisas, nos cuidados, de novo, no local do nascimento e tudo mais. Se a família está preparada e diz, olha, meu nenê tem, por exemplo, síndrome de Down, mas vai nascer, e é o meu nenê, eu vou cuidar dele, vou amar dele. A família está pronta, os amigos estão prontos. Vão abraçar essa criança uma festa, com amor e carinho. Continua a festa. Exatamente. Mesmo que o nenê tenha um problema e vai precisar de atenções especiais, tá? E só isso já faz uma brutal diferença, Valeria. Eu concordo contigo, é verdade. E a gente teria essa pergunta que eu achei meio capciosa, mas eu vou te fazer. Até que ponto conseguimos prever complicações futuras para o bebê? A gente tem um número para isso? Que tu poderia dizer que é? Não, a gente não tem um número. E é heterogênea a resposta, porque depende, como tu lembrasse ali atrás, de quem está fazendo o teste, de qual aparelho está usando. Né, de como é que são os desdobramentos depois de ter feito o diagnóstico. Então, são muitas variáveis que vão acabar atuando nisso. Acho que a gente tem que dizer que, infelizmente, não é tudo que a gente consegue prevenir, não é tudo que a gente consegue identificar. Dessas aí, eu acho que, por exemplo, vamos pegar números, né? Pré-eclâmpsia, tá? Não a pré-eclâmpsia em geral, porque o ultrassom não é bom para prever aquela pré-eclâmpsia de finzinho de gestação, mas para pré-eclâmpsia muito cedo. Pré-eclâmpsia, para quem não sabe, é pressão alta na gravidez, causada especificamente por conta da placenta. Então, é uma condição que a pessoa não era hipertensa, ela ficou hipertensa durante a gravidez.
A forma grave, que é a forma precoce, a gente consegue diagnosticar 75% com o nosso rastreamento. E das que a gente identifica com essa abordagem, a gente consegue reduzir uns 80% do número de... Poderia, né? Se o programa fosse universal, se fosse... Sim, para todo mundo, né? Que não é. O que evoluiu nos últimos anos em termos de tecnologia e precisão diagnóstica? Puxa vida, agora achei que o podcast fosse de 1 hora só. Agora vou ter que ficar 3 horas falando. Não, o pior que é de 30 minutos. Ah, de 30 minutos? Nossa Senhora. Então tá, Daqui a pouco a Carol nos diz quanto tempo a gente tem ainda. Tá bom, obrigado. Então, bom, vamos pegar assim. O ecógrafo mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem... Quando a gente vai fazer um exame e vê uma imagem tridimensional fantástica, por exemplo, todo mundo se maravilha com a imagem. Sim. Mas isso, na verdade, não faz nenhum diagnóstico, tá? O 3D... É só para bonitinho, né? É só para bonitinho, tá? Mas eu acho impossível, né? Tu tá com uma grávida ali, tendo o 3D na mão, não fazer. É maldade, todo mundo faz crueldade. a fotinho, o quadrinho. Mas quanto melhor for a imagem 3D, significa que aquele aparelho é melhor para fazer o exame 2D, o preto e branco, aquele também. E isso vai aumentando qualidade. Então, ele, na tentativa de puxar para ter um melhor 3D, tu acaba melhorando o teu potencial diagnóstico com maior definição de imagem, tá? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa que entrou forte de tecnologia e que é bem importante no pré-natal é uma análise de DNA do nenê na circulação materna, que a gente chama NIPT. NIPT é uma abreviatura, N de não, I de invasivo, então é não invasivo, teste pré-natal teste, tá? O NIPT avalia com uma acurácia maior do que 99%, por exemplo, síndrome de Down, tá? A ultrassonografia tem uma acurácia de uns 80%, bem feita. O NIPT vê várias outras síndromes e até agora, mais recentemente, foi incorporada tecnologia para doenças gênicas recessivas. Então, fibrose cística, tu já consegue saber. Esclerose lateral amiotrófica, claro que não todas, a maioria não é genética, mas né, talassemias. E hoje em dia até cor dos olhos, cor do cabelo, se vai ser liso, encaracolado, idade de dentição, se o nenê vai gostar de doce ou salgado, tudo isso já... E isso está disponível em Porto Alegre? Está disponível em Porto Alegre, né? Privado, obviamente. Privado, não é um teste barato, infelizmente. E esse é o problema maior, né? Nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo faz o NIPT. Porque se tu tem um teste que vê 99%, outro que vê 80%, qual tu gostaria de fazer? É mais barato para o sistema, né? Justo, para o sistema. Então lá o sistema cobre. Claro. Né? Ou o governo paga, ou os convênios pagam. Aqui sai do bolso do casal. Então eu sempre brinco isso, mas é verdade. Tudo que sai do bolso do casal, quem decide se vai fazer ou não o teste é o casal, né? Quem decide é quem paga a conta, né? Mas é um outro avanço também que foi importante. Depois, a gente tem testes genéticos que invasivos. Antigamente, a gente botava uma agulha na barriga, tirava líquido amniótico para fazer um teste. A gente tinha medo de abortamento também. A chance é muito baixa, menos de 0,3%, tá? Mas a gente só conseguia contar o número de cromossomos que a pessoa tem. Hoje a gente consegue ver os genes todos, né? Então, isso em quantos anos, Eduardo? Poxa, são Pois é, muito pouco tempo, né? Pouco tempo. Muito pouco tempo, é impressionante. Muito. E a inteligência artificial também já entrou até na máquina de ultrassonografia, tá? Por exemplo, tem várias medidas que eu faço que eu só congelo ali a minha medida e peço para o aparelho, ele já faz a medida automática para mim, calcula tudo. O que já tem de aparelho hoje? O que a gente não precisa nem mais congelar a imagem. Tu só passa o transdutor sobre a barriga da grávida, ele vai identificando os quadros, inteligência artificial, e vai já tirando as fotos e já faz o checklist. Já foi visto o estômago, já foi visto isso, já foi visto aquilo. Vai te ajudando muito. O que vai ser no futuro? No futuro vai ter uma plaquinha, provavelmente, que a pessoa vai colocar na sua... né? E vai, de uma vez só, fazer a varredura completa e o próprio aparelho já vai dizendo assim, olha... está com um problema no determinado, nesse sistema ou naquele sistema. E já vai encaminhar, provavelmente. Provavelmente, eu acho que isso vai democratizar bastante, tá? Acho que vai tornar o teste mais disponível. E as situações em que é possível intervir durante a gestação? Nos fala sobre o que tu está fazendo hoje, né? Então, primeiro, assim, que essa questão de acompanhamento de crescimento, tem coisas, mas vamos pegar patologias, doenças, tá? Potencialmente tratáveis dentro do útero. São várias, mas vou botar 3 que são as mais importantes, tá? Primeiro é a correção da meningomielocele, espina bífida.
Explica aí, pessoal, o que que é isso? Então, quando a gente está formando a gente no início é uma folha, a gente vai virar um tubo, né? E nesse tubo a gente tem que ter tipo um zíper que vai fechando as nossas costinhas, tá? E às vezes, sabe quando o zíper abre um pedacinho e fica... Às vezes abre e fica um pedacinho exposto, tá? É em cima da coluna, pessoal, Em cima da pra vocês coluna. entenderem. Só que o que tá ali debaixo, né? Nervos. Então, esses nervinhos, com o nenê se mexendo lá dentro do útero, batendo contra o útero, o nenê faz xixi, faz cocô dentro do líquido, o nervo não gosta, não está preparado para receber esse tipo de agressão. Então, ele vai perdendo função. Então, ele fica com aqueles nervos expostos e a gente consegue fazer uma cirurgia dentro do útero para corrigir isso. Isso é Tipo, fantástico. é fantástico. É tipo uma cesariana, assim, a gente abre, tira o útero para fora, faz um cortezinho ali no útero, retira o líquido. O neurocirurgião faz a cirurgia exatamente igual a que ele faria como se o nenê já tivesse nascido. Então, o nenê não sai de lá, é só uma amostrinha que fica de fora, né? As pacientes perguntam assim, como é que é o rostinho do meu nenê? Eu não sei, eu não vi. Eu só vi ali onde estava o problema E é da diferente coluna. do que eu esperar até o final, até o nenê nascer, Sim, né? Porque tu não tem essa exposição. duplica a chance de um nenê caminhar com ou sem auxílio de órtese, diminui pela metade a necessidade de colocar chantes, de colocar drenos para drenar o excesso de líquido que esses nenês acabam tendo no cérebro, né? Hidrocefalia. E até em termos de cicatrização deve ser melhor também, não? Não faz Ela diferença? fica, ela fica marcada, o nenê, a gente é pouco elástico, né? A parte estética, acho que é menos relevante, mas a parte funcional, ela é importante. Depois, nenês que têm gestação de gêmeos e uma placenta só, e às vezes um nenê está roubando do outro. A gente pode cauterizar onde estão roubando, né? E resolver isso. E até uma coisa que chama hérnia diafragmática, que é quando o nenê tem os órgãos do abdômen parcialmente dentro do tórax e faz com que o pulmão fique muito pequenininho. A gente consegue botar um balãozinho na traqueia do nenê por vídeo, um mini balãozinho, né? Que entope, digamos assim, a traqueia temporariamente. Isso faz com que o pulmão expanda um pouco e aumenta a chance de o nenê respirar depois de nascer. Porque senão esse pulmão ia ficar lá comprimido até nascer. Exato. Claro que são todas patologias muito graves, né, Valeria? O principal efeito colateral dessas cirurgias é o nenê nascer cedo demais, não, né, ter que a gente fazer o parto antes do tempo. Então, a gente só faz esse tipo de cirurgia quando a gente, de fato, assim, ou vai salvar a vida do nenê ou vai melhorar demais o prognóstico, né? Não é qualquer problema, né? Por exemplo, atendi uma paciente que tinha uma fenda labial, né? Isso não vai fazer diferença operar antes de nascer ou depois de nascer. O neném não vai morrer, a gente não vai mudar o prognóstico. Eduardo, como deve acontecer a integração entre obstetra, ecografista e pediatra? Beleza. É um time, né? É o time do nenê, tá? Então, primeiro, quando eu faço um diagnóstico, eu já alerto o obstetra e, em muitas vezes, eu já comunico com a paciente o encaminhamento para o especialista. O nenê tem um problema no rim. Eu já faço a conexão com o pediatra especialista em rim. O nenê tem um problema, o intestino está para fora do corpo, por exemplo, né? Eu já conecto ela com o cirurgião pediátrico que vai tratar o nenê. Precisa de um cardiologista. Então, a gente monta o time, né? E vai trocando ideia. Precisa de um geneticista, chama. Então, a gente vai montando o time, né? É o time baby ali, né? Que a gente E todo mundo está criando experiência nisso, né? Porque isso é relativamente novo em Porto Alegre, não? É novo. Mas, por sorte, Porto Alegre é um centro que tem, né? E a gente acaba recebendo gente de todo o estado também, né? Então, criando experiência muito rapidamente. Muito rapidamente, Muito bom. E quais são os principais desafios hoje no acesso à ecografia fetal de qualidade? Primeiro, né, a desigualdade regional e desigualdade social, né? Que são coisas que, assim diz, a gente tem... A minha esposa é americana, né? E ela disse, nossa, a medicina do Brasil é a melhor que existe. E assim, ela é ótima mesmo, mas não para todos. Esse é o nosso primeiro desafio. Oferecer para que todos tenham acesso. Segundo, treinamento de equipe, né? Terceiro, investimento no parque tecnológico, né? Para que a gente ter. E a lista é grande, né? De treinamento, de formação de centros. Eu acredito muito, Valérie, que não dá para a gente pulverizar demais, tá? Até para concentrar a experiência, é melhor a gente ter um sistema em que a gente tem pessoas... Porque o custo é alto também, né? O custo é alto.
A gente tem que a gente tenha pessoas que identifiquem, olha, tem alguma coisa diferente aqui. Às vezes a paciente fica chateada, eu fui lá no colega, ele não soube dizer exatamente o que era. Mas tá bem, se ele percebeu que tinha alguma coisa diferente e encaminhou para um centro maior, para um colega que tem uma vivência só nisso, ele já está ajudando, porque ele conseguiu detectar aquele nenê que precisava de um... Porque uma coisa é importante, né, Barri? A maioria dos nenês são totalmente saudáveis e não precisam... Ainda bem, né? E não precisam da minha expertise, né? Pode ficar lá no baixo risco. Pode vir só o caso que precisa, de fato, de ajuda para cá, né? Então, a gente tem que montar os protocolos. Quando que encaminha, para quem que encaminha, quem é que vai atender... E nós, médicos, trabalhar em time também, né? Daqui a pouco eu posso ser especialista numa coisa e um outro centro ser especialista em outra. E quando vier para mim e o outro centro é melhor, eu não tem nenhum problema de encaminhar para o outro colega, para ele, né? Assim, tem um cara lá que é melhor do que eu, vai te ajudar mais. Bom, e agora para a gente terminar, estamos terminando, que mensagem o senhor deixaria para as mães e famílias sobre esse assunto? Tá. Então, primeiro que se tranquilize, né? Porque a gente, como eu falei, a maior parte das vezes dá tudo certo. Então, sem pânico, tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, confie, né, na qualidade de atendimento do obstetra, confie na qualidade de atendimento do pediatra. A gente é um time unido. Muitas vezes a gente está conversando por telefone, pelo WhatsApp, fora da nossa consulta, para que o teu nenê tenha o melhor atendimento que é possível, né? Que ele nasça no melhor lugar, que ele nasça com a melhor equipe, que ele nasça com o melhor planejamento. Essa é a nossa missão, né? Identificar quem precisa de ajuda, botar no trilho, né? Para que chegue no destino lá, de que de fato a gente consiga fazer a diferença. Vocês pediatras, nós obstetras. E que tenhamos um adulto saudável. E que tenhamos um adulto saudável. Exatamente, com uma boa vida, né? Isso aí. Muito obrigada, muito orgulho de ter esse centro todo, esse conhecimento todo de referência aqui em Porto Alegre, né? Um privilégio, tá? E chegamos ao fim de mais um Pediatrando, reforçando a ideia central. Cuidar da saúde da criança começa ainda dentro do útero. E a ecografia fetal é uma ferramenta essencial nesse processo, como nós vimos hoje. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação e espero que o senhor tenha gostado, porque nós gostamos muito. Eu adorei, foi ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito. E aí, bye, bye, pessoal.